E aí, gente, dando sequência, última videoaula sobre a Revolução Francesa. Estou muito emocionada, porque hoje a gravação é para outra turma, turma 222. E aí, turma 22, estão preparados para a videoaula hoje? Pessoal, meu Deus. O que está acontecendo? Pelo amor de Deus. O que está acontecendo com essa gente que não acorda? Não me amam mais? Cansaram? Mas não, eu digo a vocês, é a última aula, eu preciso de vocês para a última gravação. Posso contar com vocês? Pode! Ai, aleluia, graças a Deus. Então tá. Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim, que agora é nós. Eles vão aqui, eles vão me ajudar. Vamos turma 22, vai participar da gravação. Pessoal, nosso combinado é, a gente faz a gravação e a gente deixa as dúvidas pro final, beleza? Então, hoje vai ser jogo rápido. Falando do diretório, o próprio nome já diz. Diretório vem de diretor. Pois muito bem, se tu lembra, a gente viu a primeira fase da Revolução, Assembleia Nacional Constituinte. Fomos para a segunda, Convenção Jacobina. E aí chegamos na terceira, o diretório. Quando na convenção os jacobinos estavam à frente do poder, Jacobino é do terceiro estado, tu já sabe disso. Ao lado deles tem uma classe mais conservadora, a classe dos girondinos. Nesse momento, no final da convenção, os girondinos vão tomar a frente, vão dar o golpe, e aí nós teremos a terceira e última fase, a fase do diretório. No final eu vou fazer uma reflexão sobre isso, mas vamos ver alguns detalhes. O diretório ele tem duração de 4 anos, de 1795 a 1799. Assim que os girondinos chegarem ao poder, eles vão fazer... Tem uma caidinha aqui de um celular, vai ter que precisar comprar mais de novo, mas tudo bem. A gente parcela em 10 vezes, tá? Durante a fase do diretório, os girondinos vão estar à frente do poder e eles vão negar aquilo que foi feito pela convenção. Tudo que foi feito pela convenção vai ser negado agora com a volta dos girondinos para o poder, a fase do diretório. Vamos lá. Nova Constituição, para tu não te perder. Nós estamos agora na Constituição chamada Constituição do ano 3. E nela retorna o voto censitário, o voto por renda. Logo, tu tem que perceber o quê? Girondino é alta burguesia, meu amor. E aí, tu tens a volta deles. E por fim, a questão executiva, ela vai ser resolvida da seguinte maneira. Vota-se de forma indireta em 5 homens que vão governar o executivo da França, por isso o diretório. E aí, por fim, o governo do diretório ele é marcado por um perfil dos girondinos, que são ligados ao ramo bancário, ao ramo dos empresários da mineração, dos transportes e dos fazendeiros. Pois bem, será que essa fase do diretório ela vai ser muito tranquila? Não sei se o slide passar, a gente pode ver. Oh, não deu, mas tudo bem. Agora foi. Quais são as pressões que o diretório vai começar a sofrer? Bom, eu vou começar pela externa. A externa tu já sabe. Saber que fofoca sai no áudio do vídeo, né? Fofoca sai. Deus está vendo. Externamente tu já sabe. É a pressão dos outros países, outras monarquias da Europa, que não querem ter os seus reis guilhotinados. No vídeo passado eu falava da formação das coligações, que foram no total de 7. Na fase do diretório, elas vão acontecer de uma maneira mais seguida. Então, externamente, tu já sabe, é essa pressão das outras monarquias da Europa com medo de ter o seu rei guilhotinado. Então, elas vão começar a guerrear com a França. E aí, como eu também havia falado, é a figura de Napoleão Bonaparte que se faz presente e muitas vezes à frente desses exércitos dos franceses. Tanto é que na fase final do diretório, ele vai ser chamado a convite dos girondinos para assumir a França, ok? Pois bem, internamente, a pressão interna, interna, a professora está bem hoje de redundância, internamente, o acontecimento mais forte é o seguinte, durante a fase dos girondinos, é um período de grande corrupção nas relações da França, de grande corrupção. E os jacobinos, tendo perdido o governo na fase anterior, na convenção, eles vão começar a se organizar para tentar um golpe. Esses jacobinos, eles vão, aliados à crise econômica que eles estão passando, eles vão fazer um movimento popular para tentar tomar o poder novamente. Esse movimento se chamou Conspiração dos Iguais. Ela data do ano de 1797 e o grande líder dessa tentativa de golpe se chamou Graco Babeuf. Vamos lá? Graco Babeuf. Vamos lá, Viquinho? Graco
Babeuf. Muito bom. E o Graco Babeuf, ele tem um manifesto, que é chamado Manifesto dos Plebeus, porque o Graco, ele é um grande idealizador do projeto russoniano. O cara do contrato social, gente, o Rousseau, que caiu na nossa prova, várias pessoas erraram, porque esqueceram disso. O contrato social que se estabelece na sociedade, ok? Dentro do Manifesto dos Plebeus, haveria os ideais da Revolução, a liberdade, a igualdade e o fim da propriedade privada. E aqui está uma análise dos historiadores. A conspiração dos iguais, ela é uma tentativa para encerrar com o diretório, mas no fundo ela tem um olhar que hoje a análise que a gente poderia fazer é um olhar bem de esquerda. O termo socialista ele é do século XIX, mas se tu for olhar para os ideais dessa conspiração, é o prelúdio do que vai vir depois. No século XIX, as ideias do comunismo, as ideias socialistas, ela tem uma vertente mais radical. Mas a gente sabe, alguns termos a gente tem que respeitar o período deles. Como eu falava, a palavra cidadão foi do século XVIII, foi da própria Revolução. Assim como o termo terrorista, primeiramente atribuído a Robespierre. Então a gente sempre cuida a nomenclatura das palavras e as análises que a gente vai fazer sobre ela, ok? Então, por fim, estamos chegando. No final eu falei que ia ser breve. Vamos ver para que lado vai isso? Talvez um dia eu consiga. Muito bem. Chegamos na figura do Napoleão Bonaparte. Na fase final do diretório, Napoleão está no exército francês, está conseguindo fazer uma série de vitórias para os franceses. O diretório percebe que começa a perder as rédeas da situação. E aí, eles chegam num consenso que é necessário uma figura que participe do governo. Ainda não uma figura única, mas alguém que participe. Nesse momento, o nome de Napoleão Bonaparte vai ser cogitado. Aqui eu botei uma biografia para ti bem breve. O Napoleão, ele é natural da Córcega, ok? E ele vai ter, no primeiro momento, sua participação como militar. Ao longo da sua carreira militar, ele se filiou mais ao grupo dos girondinos. Por quê? Com a chegada do Napoleão no poder, essa chegada dele tem um nome. É o golpe do 18 Brumário. Essa data, no calendário de hoje, seria no dia 9 de novembro. Mas se tu lembrar, eu falei que durante a época da convenção, o nome dos meses havia mudado. Então, Brumário era o mês da bruma, que corresponderia a novembro. Quando Napoleão chega ao poder, ele chega a pedido dos girondinos. Ele não está fazendo... O golpe seria, enfim, a chegada dele, né? O golpe do Brumário. Mas a chegada dele era esperada. E isso representa, por exemplo, não seria o diretório pedindo para Napoleão, para que Napoleão defendesse os seus interesses? Mas ele é um militar. Então, vocês imaginem a posição do Napoleão nesse momento. Ele vai começar a participar do governo francês, oficialmente. Só que ele entrou no governo francês graças a uma influência dos girondinos. Só que girondino é alta burguesia. É alta burguesia. E ele é um militar. Até que ponto os interesses dos girondinos vão ser atendidos? Até que ponto o interesse dele como militar vai ser colocado em prática? Bom, aí nós vamos entrar na era napoleônica, que não é ainda a aula de hoje. Pois, fim, quando Napoleão for chamado para participar do governo do diretório, o diretório vai se encerrar. Não, obviamente, ele se encerra com esse golpe e se inicia a chamada fase do consulado. O consulado é a derrubada do diretório e, ao mesmo tempo, dos deputados, sejam, sobretudo, do terceiro estado. E, por fim, nesse momento do consulado, nós temos 3 cônsules. O Napoleão ele é convidado a participar dessa fase. Juntamente ao Napoleão, nós temos o Abade de Sieyes e o Roger Dux. Já vou adiantar, essa fase do diretório, ela vai durar, do consulado, ela vai ser muito curta, vai ser menor que a fase do diretório. E, obviamente, em pouco tempo, o Napoleão vai extinguir a figura do Abade e do Roger e vai ficar como único governante. Para o encerramento da nossa análise, o que demarca o fim da Revolução Francesa? Agora o meu papo é contigo, tá? Isso a gente cansa de ficar olhando nome, de ficar olhando evento, fase, mas agora chegou uma parte bem de análise, porque agora tu já viu toda a história comigo. Agora a gente tem 3 questões para serem debatidas. Primeiro, o consulado, ele demarca de fato o fim da Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa ela seria dividida em 3 etapas.
Assembleia Nacional, Convenção Jacobina e Diretório. Quando Napoleão chega, a gente sabe que o Diretório cai e entra a fase dele de cônsul. Isso encerra a Revolução? É vocês que têm que me dizer. Não sou eu. Eu apenas trago a pergunta. Talvez, Matheus, não sei. Pensem o seguinte, porque o Napoleão vai chegar nesse momento e ele de novo vai mexer na estrutura. Logo, logo ele vai se declarar imperador. Logo, logo ele vai derrubar a fase republicana da França. A República ainda é vigente. Será que a Revolução ela termina mesmo antes da fase do consulado ou só depois dela? Fica sempre essa dúvida. Costumeiramente a gente divide em 3, Assembleia, Consulado e Diretório. Mas será que essa fase aqui do consulado não seria mais um período? Enfim, não vão te pedir a resposta mais certa sobre isso. Mas talvez te peçam essa reflexão, tu já vai estar ligado. Depois disso, vem mais uma reflexão para ti. Napoleão Bonaparte não seria o grande herdeiro da Revolução Francesa? Porque o poder acabou caindo no colo dele. A Revolução era para beneficiar quem? O povo. O povo. E se a Revolução terminou no Diretório, o Diretório caiu nas mãos do Napoleão, quem é o grande herdeiro da Revolução? Ele. Talvez depois da era napoleônica seja o povo, porque volta. Mas o poder não acabou na mão do Napoleão por acaso, ele fez por isso. Só que quem comandou essa fase final foi o Girondino. O Girondino que fazia parte daquele terceiro estado. Mas ele fazia parte, ele não era único. Percebe que aqui é só análise? É só para a gente levantar o debate. Isso aqui é um tema infinito. Ok? Lembre-se, a gente falou da revolução que inaugura a época contemporânea, a que nós vivemos até hoje. Se isso não fosse significativo, nós não estudaríamos. Ok? Sei que a gente tem muitos assuntos muito importantes, tanto quanto, que às vezes a gente não estuda tanto, né? Mas esse aqui, não tem como tu passar pela vida sem ver isso aqui. E por fim, gente, chegamos à última questão da nossa reflexão. De fato, será que Napoleão Bonaparte não representou a defesa dos ideais burgueses? No nosso entendimento parece que sim, porque ele foi convidado pelos girondinos para conduzir essa fase final e inaugurar a do consulado. Só que o Napoleão ele é um militar, e aí a gente tem aquela dupla interpretação. Ele defende os ideais da alta burguesia, sim, num primeiro momento, mas ele é um militar. Em seguida, quando ele institui a sua fase como imperador, essa ideia dos ideais burgueses, ela vai entrar em xeque novamente, ok? Em nome da causa do império. E aí ele vai ser o líder supremo. Enfim, era isso. Na próxima aula a gente vai ver a era napoleônica, mas não mais com videoaula, vai ser ao vivo e a cores, se virando nos 30. Gostaria de agradecer a turma 222 por ter ficado comigo todo esse tempo, ter gravado essa aula, e espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Eu noto que poucos resistiram, mas não tem problema, porque eu vou voltar e eles vão ficar acordados. Muito obrigada.